Em documento divulgado nesta quarta-feira, a Organização das Nações Unidas cobrou o governo federal brasileiro a adotar amplas reformas para pôr fim à violência e racismo institucional. A entidade apontou a suposta necessidade de desmilitarização da polícia e de melhorias nas leis vigentes. No texto, a ONU ressaltou que tem manifestado repetidamente sua preocupação sobre um alegado uso excessivo e letal de força pelos agentes da lei no Brasil e o impacto disso sobre os brasileiros de ascendência africana, mas que os últimos relatórios apontam que os casos continuam a ocorrer. O posicionamento da entidade é uma resposta à operação na comunidade da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de mais de 20 criminosos, e no caso Genivaldo Santos, que partiu para cima da Polícia Rodoviária Federal e foi morto asfixiado. As vereadoras Érica Hilton, de São Paulo, e Linda Brasil, de Aracaju, ambas do PSOL, foram as autoras de um apelo urgente encaminhado ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU para que a organização acompanhasse as investigações. Os representantes da ONU disseram estar em contato com as autoridades brasileiras para isso e que cobraram uma investigação séria e independente dos dois casos. Você, Mota? A desmilitarização da PM é uma das pautas favoritas da esquerda. Vocês sabem por quê? Porque a hierarquia e a disciplina militares são uma barreira à infiltração ideológica. Simplesmente por isso. Se você somar o efetivo de todas as polícias militares do Brasil, esse efetivo supera 500 mil homens. É um número maior do que o de exército de muitos países. É um alvo extremamente atraente para aqueles que querem infiltrar ideologicamente, doutrinar, o que faz parte do projeto de destruição do sistema de justiça criminal brasileiro. E, aliás, eu vou aproveitar e fazer um anúncio. Eu descrevo no meu livro mais recente a construção da maldade. Eu falo sobre isso aqui. A violência policial é o foco dessa turma. Nunca é a violência dos criminosos. As ONGs e os partidos de esquerda têm uma obsessão em acusar a polícia de todo tipo de crime. Olha, é a mesma turma que entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro, na famosa ADPF 635. As operações policiais nas favelas do Rio estão suspensas desde junho de 2020. Se criou aqui no Rio de Janeiro um santuário para criminosos. Os secretários de Polícia Civil e Militar já afirmaram isso diversas vezes. Na semana passada houve um assalto a uma joalheria aqui no Rio, na qual foi morto um vigilante com um tiro no rosto. A polícia já identificou que a gangue responsável por esse crime veio de Belém do Pará, operar aqui no Rio de Janeiro, no santuário jurídico proporcionado pelas ONGs de direitos humanos e pelos partidos de esquerda. Essas ONGs e esses partidos nunca choram as vítimas negras, quando as vítimas negras são vítimas de traficantes de drogas ou de assaltantes. O que aconteceu tanto na Vila Cruzeiro quanto na operação do Jacarezinho, um pouco mais de um ano atrás, foi que a polícia foi cumprir o seu dever e ela encontrou um exército armado com armas de guerra. A população do Brasil precisa saber que o risco de morte de um policial militar que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro é 3 vezes maior que o risco de morte de um soldado americano que atuou na Segunda Guerra e 7 vezes maior do que o risco de um soldado que combateu no Vietnã. Se você pegar um policial do Rio de Janeiro e hoje de diversas cidades do Brasil e levar para uma guerra, ele vai se sentir de férias. O que acontece no Brasil é um absurdo inaceitável, mas é explicado por essa guerra ideológica que se faz à polícia e ao cidadão comum. Eu encerro dizendo o seguinte: qualquer um de nós pode pegar um avião, ir a Genebra e bater na porta do Alto Comissariado das Nações Unidas e entregar uma denúncia sobre qualquer coisa. Eles aceitam, lá não tem nenhum tipo de filtro. E depois sai colocando notícia em jornal dizendo que fez isso. Isso é um absurdo. E você, Ana, suas impressões sobre esse relatório da ONU? Em 2 minutos, Ana. Pois é, Vitor, eu acho que uma das grandes pedras no sapato da ONU
foi um presidente norte-americano chamado Donald Trump, porque ele colocou o dedo na ferida, os pingos nos is, né, para usar aí o trocadilho, e mostrou a hipocrisia da ONU. Durante a sua administração, por exemplo, num discurso ali na ONU, ele disse e alertou: a Europa está se ajoelhando à dependência energética da Rússia. Apontou para a Alemanha e disse: vocês vão pagar um preço no passado, com direito a risadinhas ali dos membros da comissão alemã. E hoje a Alemanha está de joelhos à dependência energética da Rússia, está agora reabrindo postos de combustíveis fósseis. E a ONU, o que falar da ONU, que tem na comissão, aí, no Comitê de Direitos Humanos, tem China e Cuba. E no Comitê de Segurança Global tem China e, hoje, presidindo aí esse comitê, Rússia. É brincadeira, né, Vitor? Eu acho que só essas informações já falam por si que tipo de hipocrisia a ONU prega dentro do contexto aí de uma agenda globalista, querendo que, de novo, os cidadãos eles coloquem as decisões de suas cidades, de suas localidades, na mão de hipócritas, bem longe deles, porque aí eles decidem o que eles querem. Em 2 minutinhos, Fiuza, que nos dias do documento que destacamos há pouco, um relatório da ONU exigindo do governo brasileiro a adoção de medidas contra o racismo institucional e a violência policial. 2 minutos, Fiuza. Não tem gabarito para exigir nada, né? Acho que a gente nem deveria encher a boca para falar ONU cobra. Essa ONU aí é um comitê, a gente está falando de um burocrata de 5ª categoria fazendo essa mesma demagogia há muito tempo. E fazem demagogia com isso, fazem demagogia com política fiscal. Vem esses papers, nem chamar de papers, esse panfleto voador aí, dizendo não, porque é PEC do fim do mundo. Isso é uma coisa, hoje em dia, subcolegial. Esses burocratas, subburocratas aí da ONU. Podemos baixar tranquilamente essa pompa aí de ONU. Eu estou fazendo essa crítica de uma maneira muito incisiva, porque seria muito desejável que verdadeiros humanistas se preocupassem com o aprimoramento de polícia. Todas as instituições precisam de aprimoramento. O Roberto Mota já contou, já descreveu as circunstâncias dessas situações recentes em que acabou havendo um confronto violentíssimo, né? E eu queria perguntar a essa ONU o que ela acha de uma Suprema Corte que impede a polícia arbitrariamente de atuar e deixa o crime organizado crescer em áreas justamente de inserção do crime. A ONU, os humanistas da ONU, não se preocupam com a vida das pessoas humildes que estão subjugadas aos criminosos nessas áreas? Eu já vi, Vitor, várias ações, mesmo de ONGs. Eu lembro de uma época do Afro-Reg fazendo campanhas muito interessantes com a polícia, de debate, de tentativa de aprimoramento, de tentativa de modernização de conduta. Isso tudo é muito desejável e não é nada disso que esta ONU aí está fazendo. Estão fazendo uma demagogia, eles dependendo de quem é o governante, eles aparecem mais. Se aparece um governante que eles podem fazer demagogia deles mais tranquilamente, eles aparecem menos. Então, infelizmente, uma instituição que deveria gastar muito dinheiro que tem para ajudar a subsidiar o aprimoramento institucional está fazendo só demagogia. 2 minutos, Cris. Acho que nem preciso disso, Vitor, só lembrar a esses tão preocupados defensores dos direitos humanos da ONU que a Polícia Rodoviária Federal ela não é uma polícia militarizada, eles estão confundindo as coisas e talvez mal informados por esses informantes do PSOL aqui. E realçar que foram as vereadoras Érica Hilton, de São Paulo, e Linda Brasil, de Aracaju,
ambas do PSOL, que recorreram à ONU, porque, pelo jeito, aqui nas suas câmaras municipais não conseguem ter voz. Agora, vamos explicar, né? Não conseguem ter voz porque não devem estar falando a língua real do que acontece na realidade. A gente sabe que existe, sim, problema de racismo, não vamos tapar o sol com a peneira, que existe, sim, problema de violência policial, não vamos tapar o sol com a peneira, mas não são do tamanho da monta que elas gritam por aí, elas e seu partido, né, e seus outros partidos satélites ali, e muito menos são problemas estruturais imensos, como eles ficam fazendo parecer nesses discursos aí para a própria bolha esquerdista radical. Menos mentiras lá fora para a gente poder conviver com os nossos problemas de uma forma mais racional aqui e, quem sabe, achar a solução. Porque nos governos que eles apoiam, nunca houve solução.